Quatro fundos imobiliários que pagam excelente dividendo. E qual paga mais? Sou Cristiano Cavalcante, bora pro vídeo! Você como investidor, sabe aquela sensação que você, estou investindo em um fundo imobiliário X, investindo em um fundo imobiliário Y, e aí você fica aquela dúvida, qual fundo imobiliário que eu estou ganhando mais? Seria interessante eu mudar de carteira, trocar meus fundos imobiliários, outros vai render mais? Vamos fazer uma análise aqui e quero deixar claro para você, analisando esses quatro fundos imobiliários, não é nenhuma indicação, é somente para você fazer a análise, porque tem muita coisa importante nesse vídeo que você tem que acompanhar ele do começo ao fim para você analisar, porque tem um fundo imobiliário aqui que ele gera uma controvérsia, hein? Esse fundo imobiliário aqui, ele teve uma desvalorização desde o início do ano. Então vamos lá analisar esse fundo e acompanhe, não sai desse vídeo. Como estou começando com o canal agora, sua ajuda é muito importante para mim, então se inscreve no canal para que esse vídeo possa alcançar mais investidores, ajudar mais pessoas a investir cada vez melhor, fazer suas análises. Agora vamos para a análise desses quatro fundos imobiliários. O primeiro fundo imobiliário, nós temos aqui o VGIA11, que é o fundo imobiliário relacionado ao agronegócio. Então nós temos aqui a liquidez diária dele, mais de 216 mil negociações durante o dia. O último dividendo pago dele foi 17 centavos e o valor patrimonial dele é 9,16. E o PVP, ou seja, o valor patrimonial desse fundo imobiliário é 1,09. Então está um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Então esse fundo imobiliário aqui, o que é o valor patrimonial? Eu vou deixar aqui nos cards para você estar analisando. Tem um vídeo aqui que você vai entender melhor o que é o PVP, ou seja, o valor patrimonial de um fundo imobiliário. Então você tem aqui a opção que eu vou mostrar também aqui para vocês, os dividendos pagos. Aqui você tem a performance do VGIA. Então você tem aqui uma opção, esse ano cotado 9,65 e atualmente a cotação dele está R$ 10,40. O retorno aqui dos proventos é o seguinte, você pode observar que o último dividendo pago foi 17 centavos e nós temos aqui a opção dos dividendos dos últimos 12 meses, que ele pagou 17,58%. Então, um ótimo dividendo aqui que você tem desse fundo imobiliário. Você pode verificar aqui o gráfico dos dividendos pagos desde dezembro até agosto de 2022. Então você tem aí, ele iniciou em dezembro de 2021 pagando 15 centavos e hoje atual está 17 centavos. Aqui nós temos uma simulação de você investindo, um exemplo aqui, 50 mil durante 8 meses no fundo imobiliário, você vai ter um rendimento de mais de R$3.000, ou seja, R$3.728,16, um rendimento você investindo nesse fundo imobiliário. Comparado com a poupança, você tem aí o lucro que você tivesse investido esse mesmo valor durante 8 meses na poupança, você teria um lucro aí de R$ 508,95. Agora nós vamos fazer análise em outro fundo imobiliário, que é o VGHF11, que ele está cotado a R$ 9,58. A liquidez diária, para quem não sabe o que é a liquidez, é as negociações diárias que você tem daquele fundo imobiliário. Então você tem aqui mais de 245 mil negociações diárias do VGHF11. E o último rendimento dele foi 9 centavos. E o valor patrimonial dele é R$ 9,34. E o PVP dele está 1,003. Então está um pouquinho acima do valor patrimonial, ou seja, não está descontado. Aqui nós vamos analisar a performance do VGHF11. Então o último dividendo pago aí foi 9 centavos. A negociação dele no início do ano foi R$ 9,98. Hoje ela está a negociação R$ 9,58. Então teve uma desvalorização nesse período. Por isso é muito importante você analisar o fundo imobiliário durante um período maior, não analisar somente em um mês, 2 meses, porque os dividendos que você recebe é uma projeção. Então pode ser que em um mês você vai ganhar um valor a mais de dividendo, em outro mês um valor a menos.
E você tem aqui também a opção, nos últimos 12 meses, o VGHF11 ele pagou 17,43%, então pagou um ótimo dividendo também durante o ano. Então é interessante você fazer essa análise. Lembrando que eu vou deixar na descrição o site que nós podemos fazer análise desses fundos imobiliários. Então na descrição você pode também fazer uma análise mais aprofundada, que eu acho interessante você fazer essas análises. Não somente analisar os dividendos, mas como outros fundamentos. Você tem um gráfico dos dividendos pagos, de março de 2021 a setembro de 2022. Então você pode analisar aí, dezembro de 2021 ele teve uma alta aí dos dividendos. Que às vezes pode ser que teve um lucro maior dentro desses fundos imobiliários, por isso distribui um valor maior para os cotistas. E hoje atual você tem aí, ele teve uma queda também nos dividendos. Então por isso é importante você estar fazendo essa análise bem mais ampla. E agora tem um comparativo aqui de você investir esse mesmo valor, 50 mil em 12 meses. Você tem um comparativo investindo na poupança, conforme você pode ver aí do lado. Você investindo 50 mil durante 12 meses, o rendimento dele na poupança vai ser de R$ 983,27. E você investindo esse mesmo valor no VGHF11, você vai ter um rendimento aí de mais de R$ 5 mil. Então, esse fundo imobiliário te dá uma projeção bem acima do valor da poupança, o que ela está pagando. Para o terceiro fundo imobiliário, é o VGIR11. Esse fundo imobiliário aqui tem uma particularidade, o que eu falei para vocês no início do vídeo, que a gente iríamos fazer uma análise. Hoje ele está sendo cotado R$ 9,89. E a liquidez diária dele está chegando quase a 300 mil negociações diárias. O último rendimento dele, ele pagou 13 centavos de dividendos. E agora que tem uma questão. O valor patrimonial desse fundo imobiliário está 96 centavos. O PVP dele, ou seja, o valor que ele está sendo negociado está acima, 10,25 acima. Cristiano, o que aconteceu com esse fundo imobiliário? Vou te mostrar mais aqui na frente para você analisar. Por isso é importante que você faça análise bem detalhada dos fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada na performance, daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês o que ocorreu com esse fundo imobiliário. Então ele pagou o último dividendo 13 centavos, ele iniciou o ano sendo cotado por R$ 99,69. É isso mesmo que vocês estão vendo. E hoje ele está sendo cotado R$ 9,89. Porém, ele também tem uma particularidade aqui. Nos últimos 12 meses, foi cotado aqui, na realidade não foi cotado. Nos últimos 12 meses ele está pagando dividendo de 13,64%. Então ainda continua, mesmo com toda essa turbulência, essa mudança aí desse fundo imobiliário, ele ainda consegue pagar aí 13,64% durante os últimos 12 meses. Mas o que aconteceu, Cristiano, com esse fundo imobiliário? Como você pode ver aqui, as cotas desse fundo imobiliário passaram a ser negociadas na forma desdobrada. O que aconteceu? A proporção desse desdobramento foi de 1 para 10. Então, para cada cota existente que estava atribuída, que você tinha uma cota desse fundo imobiliário. Hoje ela foi atribuída mais 9 cotas, então uma que você tinha com um valor, ela se tornou 10 cotas, então fez esse desdobramento. E se você quer aprofundar mais nesse detalhe, para o vídeo não ficar grande, eu também vou deixar aqui na descrição o material que tem todo o artigo, como funciona esse desdobramento e o que realmente aconteceu mais aprofundado com esse fundo imobiliário. Então não esqueça que na descrição você pode ir lá que vai ter o link para você fazer uma análise melhor. Agora, nessa tela aqui você vai ter a opção também dos dividendos pagos. Então aqui, ó, novembro de 2018 até setembro de 2022. Você teve um período aí que ele iniciou com um dividendo pago um pouco mais alto. E você pega aí de fevereiro de 2020 até por volta de novembro de 2020, ele teve uma queda.
E a partir daí ele teve um aumento nos dividendos, que chegou até esse momento do valor desse dividendo pago no mês de setembro. E agora vamos no comparativo desse investimento. Você fazer um investimento, por exemplo, de 50 mil e investir durante 12 meses. Você tem aqui, é isso mesmo. Na poupança ele rendeu para você R$ 983,27. No montante aqui do fundo imobiliário, teve uma depreciação aqui nos valores. Então, por isso é interessante nós fazermos uma análise mais aprofundada desse fundo imobiliário. Então, é importante você sempre fazer a análise de onde que você está colocando o seu dinheiro, qual ativo que você está fazendo o investimento. O quarto fundo imobiliário é o MXRF11, que é o fundo imobiliário que tem maior número de cotistas. E a negociação diária dele, hoje a liquidez, está mais de 535 mil negociações diárias. O último dividendo pago por ele foi 11 centavos, até teve uma queda dos meses anteriores, que estava sendo 12, então agora já é 11. O valor patrimonial dele é 10,19 e hoje ele está sendo cotado por 10,21. Praticamente o PVP dele deu 1, ou seja, tá ali, ele está no 0 a 0. Está sendo cotado praticamente no mesmo valor do patrimonial. A performance dele foi o seguinte: no início do ano ele estava sendo cotado R$ 9,93. Hoje ele está sendo cotado R$ 10,21. Então teve uma valorização. Então, para você observar, você está tendo aqui tanto ganhando dividendos desses fundos imobiliários e alguns você está tendo também a valorização. Porém, aqui nós temos, comparado nos últimos 12 meses, ele pagou em torno de 11,46%. Então, teve um valor pago menor do que os dois primeiros fundos imobiliários que nós fizemos a análise. Agora, vamos um comparativo aqui do gráfico dos dividendos. Então, eu tenho um comparativo maio de 2012. Você pode observar que ele pagou um ótimo dividendo ali, ó, no mês de maio de 2012, e aí ele vem tendo uma queda, aumentando, e hoje, no último comparativo aqui, agosto de 2022, ele está um pouco mais alto do que vinha nos meses anteriores. Agora nós vamos fazer uma simulação aqui, também com investimento, você aplicando 50 mil durante 12 meses, você aplicando na poupança, você vai ter um rendimento ali de R$ 983,23. Porém, olha aqui, se você deixar a longo prazo, o lucro que você vai ter um lucro ali de mais de R$ 12 mil investindo nesse fundo imobiliário durante os 12 meses. Agora aqui você tem um comparativo, então eu quero que você visualize aqui a questão dos valores que você está recebendo desses fundos imobiliários, para você ter uma ideia melhor. Então você tem aí o VGIA com valor da cota R$ 10,40, o último dividendo pago foi 17 centavos, nos últimos 12 meses pagou 17,58% e o PVP dele 1,9. O VGHF, como você pode ver, 9,58, o último dividendo pago 9 centavos, durante 12 meses pagou 17,43%, PVP 1,3. O VGIR11, 9,89, último dividendo 13 centavos e durante 12 meses pagou 13,64%. Então o PVP dele aí deu negativo, porque como você viu no comparativo anterior, teve toda aquela mudança, todo aquele desdobramento. E o MXRF11, R$ 10,21, o último dividendo pago 11 centavos, o dividendo durante 12 meses foi 11,46%. O PVP dele está 1. E agora também você vai ter o comparativo aqui da cotação desses fundos imobiliários no início do ano e o valor atual da cota. Então você pode ver o VGIA, ele teve uma valorização aí de 9,65 para 10,40. O VGHF11, ele teve uma desvalorização de 9,98 para 9,58. O VGIR teve aquela particularidade e o MXRF11 de 9,93 para 10,21. Pessoal, e aí, o que vocês acharam desses 4 fundos imobiliários? Escreve aí nos comentários
qual fundo imobiliário que você investe, qual fundo imobiliário que você acha interessante também, que não entrou nesses daqui para fazer análise. Me ajuda para que eu possa apresentar mais esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal, dá um joinha aí, compartilha também para que outros investidores possam fazer essas análises e possa também ganhar mais dividendo. Quero que vocês recebam cada vez mais dividendos dos seus investimentos. E muito obrigado por você ficar até o final do vídeo e até o próximo.